Agora eu vou resolver a questão número 6 da lista de movimento uniformemente variado do Enem. Ele fala o seguinte: um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado e, em resposta a uma certa emergência, eles freiam com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio com uma velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para começar a frear. E ele pergunta qual é a distância que o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros. Então, esse tipo de exercício é um exercício que trata de dois objetos, dois corpos diferentes, com dois movimentos diferentes. E ele quer que você compare. Então, com certeza, o desatento vai frear e vai andar uma distância maior que o atento. Mas quanto maior? Então, eu já desenhei aqui. É muito importante nos exercícios de física sempre desenhar. Principalmente esse tipo de questão, uma questão mais composta, mais complexa. Então, é melhor desenhar. Eu desenhei os dois já com 14 metros por segundo. Por quê? Porque a distância que eles percorrem até acelerar para chegar em 14 metros por segundo, né, essa distância que eles percorrem inicialmente vai ser igual. Por quê? Porque eles chegam à mesma velocidade e a aceleração dos dois inicialmente é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, mesma situação, então eu nem vou considerar na conta, porque o que importa é só a diferença da distância entre os dois. Se daqui para trás é igual, não preciso considerar. Tá? Aí como que vai ser? Esse valor que tem 14 metros por segundo é o atento, certo? Como ele é atento, ele já começa a frear. Então, ele vai freando. Então, aqui ele tem uma certa velocidade, 14 metros por segundo, até ficar parado. Velocidade igual a zero. Então, ele percorre uma certa distância aqui, que eu vou chamar de, pode ser, sei lá, ΔS. Mas no segundo caso, o desatento ele demora 1 segundo a mais para começar a frear. Então ele não freia nesse momento. Ele tem mais 1 segundo de aceleração. Antes ele não estava acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado, ele vai acelerar e somente depois de 1 segundo, ele vai começar a frear. Ok, então a partir dessa situação, a velocidade dele vai estar um pouquinho maior, ok? Ele vai começar a frear e certamente vai parar depois que o atento. Ele para. Tá, mas para eu saber aqui a distância, né, tem que considerar essa e essa distância. Essa distância eu vou chamar de, pode ser ΔS, do desatento, mas é a segunda distância que ele percorre. A primeira distância é essa, daqui a pouco eu vou escrever. Tá? Mas para eu saber essa distância, eu tenho a velocidade final, eu também tenho que a aceleração dele. Ambos desaceleram com 5 metros por segundo ao quadrado, igual a gente falou. Então aqui também, 5 metros por segundo ao quadrado. Tenho a aceleração, tenho a velocidade final, mas eu não tenho nem o tempo que eu gasto para frear, nem a velocidade inicial. Eu preciso encontrar alguma dessas duas informações, senão eu não vou conseguir encontrar o espaço percorrido. Lembra lá no MOVE? No MOVE, movimento uniformemente variado, você precisa de pelo menos 3 informações para conseguir encontrar a quarta. Então aqui eu só tenho uma, 2, preciso de mais uma para dar certo. Mas eu posso, a partir dessa informação aqui, encontrar a velocidade que ele acelerou um pouco mais, né? Aqui tem 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração, acelerou um pouco mais e aqui a velocidade é maior que essa. Mas o quanto maior? Bom, vai pela aceleração, intuitivamente.
a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo a velocidade dele aumenta em 1. Se passou 1 segundo, significa que a velocidade aumentou em 1. De 14 foi para 15 metros por segundo. E agora sim eu consigo calcular essa distância aqui. Mas não é suficiente encontrar só essa distância. Eu também tenho que encontrar, vou apagar aqui, a distância que ele andou nessa aceleração a mais. Então eu vou chamar isso de ΔS do desatento. Esse é o ΔS do atento. Bom, não importa, não tem 1, não tem 2, então é isso. Agora eu só preciso calcular essas distâncias e depois subtraí-las. Então, para o ΔSA, como que eu vou fazer? Bom, eu só não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, Torricelli. Então, eu posso usar V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A ΔS. A velocidade final é 0 ao quadrado. 0 ao quadrado. Inicial é 14. 14 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. A aceleração está no sentido oposto da velocidade. Está desacelerando. Então, eu vou colocar negativo. Menos 5 vezes o espaço ΔSA que eu nomeei. Então, se você fazer isso, 0 ao quadrado, 0. 14 ao quadrado, 196. 2 menos 5. Né? 2 vezes menos 10, ΔSA. Então, você tem que ter ΔSA. 10, né? ΔSA é 196. Mas como é 10 aqui, né? Já passa dividindo. Passou dividindo e isso é 19,6 metros. Essa é a distância percorrida pelo atento, ok? Nesse trecho aqui. E a distância percorrida pelo desatento. Tem 2 distâncias para calcular. Essa primeira aqui, eu poderia usar Torricelli também. Eu sei que isso aqui gasta um tempo de 1 segundo, dá para usar outra equação, mas se eu usar Torricelli também dá. Então vamos lá. A Torricelli vai falar o seguinte: V quadrado igual a V0 quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS D1. Velocidade final, 15. Velocidade inicial, 14. Mas ele vai frear, então a aceleração... Ah, não, aqui ele não vai frear, aqui ele vai acelerar. Então, aqui eu mantenho a aceleração como 1 metro por segundo ao quadrado. E a distância ΔS D1 é que eu quero encontrar. Então, vai ficar 15 ao quadrado 225 igual a 14 ao quadrado 196 mais 2 vezes ΔS D1. 225, 196 passa para cá negativo. Vai ficar 225 menos 196. A diferença entre eles vai dar 29. 29, certo? Certo. Igual a 2 vezes ΔS D1. E aí, ΔS D1, passa o 2 dividindo, você vai encontrar que dá 14,5 metros. Essa é a distância 1. E a distância 2, Torricelli de novo. Então, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS D2 agora. Velocidade ao quadrado é 0. Velocidade inicial é 15 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é 5, mas está desacelerando, menos 5 vezes ΔS D2. Então, aqui fica 0 ao quadrado é 0. 15 ao quadrado, 225, menos 10, ΔS D2. Passando para cá, ΔS D2 é 225, né? Aqui está multiplicando por 10. Vou passar dividindo. ΔS D2 é 22,5 metros. Então, qual que é a diferença das duas distâncias que eles percorrem? O quanto isso aqui percorre a mais que isso? Bom, então vou somar essas duas. Vamos fazer a soma. Vamos fazer assim, ó. Para o desatento, vou fazer assim. O desatento é ΔS D1 mais um D2. 14,5 mais 22,5. E isso é igual a 22 mais 14,
dá 26, 36 mais 37. Só conferimos aqui. Isso, 37. E aqui, para o atento, a distância que ele percorre, bom, já está lá. 19,6 metros. A diferença entre eles é a resposta do exercício. Quanto é 37 menos 19,6? 37 menos 19,6. Isso vai dar 17,4